É uma investigação do Ministério Público que fala que o chefe do gabinete do Carlos Bolsonaro recebeu 2,014 milhões em depósitos provenientes das contas de 6 servidores. A movimentação financeira é uma prova robusta de uma investigação de rachadinha. Parece ser uma coisa habitual nos gabinetes da família Bolsonaro, mas dessa vez no gabinete do Carlos na Câmara. O Jorge Luiz Fernandes é o chefe de gabinete do Carlos Bolsonaro desde 2018. Os dados foram obtidos pelo Ministério Público e foram publicados pelo jornal O Globo. Então, mais um da família Bolsonaro complicado. Agora, dessa vez, o Carlos, né, que até então tinha já uma suspeita, uma investigação do Ministério Público, mas parece que as provas são bem mais robustas, né? Parece que o Jair Bolsonaro não está tendo bons dias para ter que responder sobre seus aliados, familiares, etc., né, Gui? Não, exatamente. E esse caso do Carlos, ele tem algumas diferenças em relação ao do Flávio. A principal diferença é o momento do caso, o momento político do caso. O Flávio teve a boa vida que teve, o tratamento especial que teve por parte do judiciário, em grande parte porque o pai era presidente da República. O Carlos, ele teve a má sorte de o caso dele chegar no ponto certo sem o Bolsonaro estar no Palácio do Planalto. Então, a benevolência de tribunais superiores que o Flávio teve, o Carlos não terá. E tem uma outra questão também, De Luca. O Carlos Bolsonaro, ele não é bem quisto como o Flávio é. O Flávio é querido por essas pessoas. As pessoas gostam do Flávio. Em grande parte porque o Flávio ele faz a política. Então ele faz o dever de casa da política, de criar boas relações, de cultivar esses laços, de fazer o tomar lá da cá, de dar um apoio a alguém que quer emplacar um desembargador, que quer fazer alguém para um determinado cargo. Ele fez isso durante o período do pai, tanto fez que isso, sem dúvida, contribuiu para o bom clima que se criou em torno dele nos tribunais superiores e levou à anulação do caso Queiroz por uma questão que muito, muito discutível, de que não havia competência por parte da Justiça do Rio de Janeiro para determinar a busca e apreensão, determinar as quebras de sigilo, enfim, tudo que alimentou, que nutriu a investigação, porque não deveria ser a primeira instância, mas ser a segunda instância do Tribunal de Justiça do Rio que deveria ter investigado ele. Isso é algo muito questionável, considerando o entendimento à época de quando essas decisões foram tomadas e o fato de que a Justiça deixou tudo isso acontecer sem tomar nenhum tipo de decisão em relação à competência. Do Carlos, não. Agora, do Carlos, a competência já está definida, o pai não é mais presidente, tem provas também, como havia provas no caso do Flávio. A vida do Carluxo é bem mais complicada que a do irmão. Pois é, só rapidinho para a gente fechar esse caso das rachadinhas. Foi comprovado, então, que o Jorge Luiz, o chefe de gabinete, recebeu esse dinheiro, que era proveniente de depósitos de outros 6 indicados pelo Carlos, né? Agora, o que a investigação quer entender é o seguinte: ele pagava algumas contas do Carlos Bolsonaro, né? Então, agora a promotoria quer saber e fez um pedido de investigação complementar no laboratório de lavagem se esses pagamentos eram eventuais ou regulares. Porque se comprovar que eram realmente irregulares, aí ele está implicado diretamente, se beneficiando desse desvio dos salários dos servidores, né, Guilherme? Esse é o próximo passo da investigação agora, né? E lembrando que o Carlos Bolsonaro não tem foro privilegiado, né? Vereador não tem foro privilegiado, então a investigação dele é em primeira instância. É a grande questão, né? Exatamente, exatamente. Essa linha de investigação, ela começou, ela se intensificou quando chegaram os resultados. Ela foi por esse lado de ver a regularidade dos pagamentos
quando chegou a análise desse mesmo laboratório de análise de lavagem de dinheiro sobre a distribuição dos recursos. E quando se viu que havia o fluxo de dinheiro para o chefe de gabinete do Carlos, esse camarada, digamos, o Queiroz do Carlos Bolsonaro, que se viu a necessidade de ver o vínculo entre das contas, né, dos recursos, entre o chefe de gabinete e o Carluxo. Se comprovado, como ficou comprovado no caso do Flávio, é o que falta para uma acusação contra o Carlos Bolsonaro e ele se tornar réu.